De que maneira Deus usou um simples cordeiro para salvar milhões de pessoas? Enfim, nós chegamos à última praga, a 10ª praga, e nesta, algo muito triste aconteceu. Nela, a morte dos primogênitos anunciou o poder de Deus para livrar o seu povo diante daquilo que seria o último inimigo a ser enfrentado pelo homem, a própria morte. E o seu povo estava pronto para enfrentar a própria morte, porque possuía o autor da vida para lhes proteger. Embora Deus tivesse anunciado a 10ª praga, mesmo assim o coração de Faraó e de tantos outros no Egito não se curvaram diante da palavra do Senhor e não temeram o nosso Deus. Embora no início do capítulo 11 Deus tenha anunciado a 10ª praga, mesmo assim o coração de Faraó e dos demais egípcios não se curvaram diante da palavra do nosso Deus. E é assim que algo muito triste, mais uma vez, vem sobre a terra do Egito, quando a morte dos primogênitos vem tanto sobre os animais quanto sobre os seres humanos. E assim diz o Senhor em sua palavra, em Êxodo capítulo 11, a partir do versículo 4. Moisés disse: Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Versículo 12 do capítulo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. E assim aconteceu, na noite em que o Senhor passou pelo Egito. E a palavra passar em hebraico é a palavra pessar, que vem da ideia de Páscoa, de passar por cima. É dessa palavra pessar que vem a tradução para a nossa palavra Páscoa. Aqui nasceu a Páscoa. A Páscoa nasceu quando o Senhor passou pelo Egito. E a passagem do Senhor pelo Egito fez com que a morte de todos aqueles que não estivessem protegidos pelo sangue do Cordeiro acontecesse. O que nós podemos entender e devemos compreender aqui é que o Senhor é santo. E sempre que o Senhor passa perto de algum de nós, se nós não formos santos ou não estivermos protegidos por alguém que é santo, nós morreremos. E foi isso que aconteceu. Não foi que simplesmente Deus quis matar aquelas pessoas. Obviamente, Deus previu e predisse que isso aconteceria. Mas o fato de a sua santidade passar por aquele lugar, isso por si mesmo trouxe morte àqueles que ele quis ferir e matar. E isso teria de servir como um sinal não somente para Faraó e todo o povo do Egito, mas também para os filhos de Israel, de que não a morte era algo grande nas mãos do Senhor, mas de que a vida. Algo que deve nos chamar a atenção aqui não é a morte dos egípcios, mas a sobrevivência dos israelitas. Por quê? Numa noite em que a morte visitou todos na terra do Egito, justamente no meio do povo de Deus, não aconteceu a morte. Isso só se deu por causa do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, porque este estava aspergido sobre os umbrais das portas, nas entradas das casas de todos aqueles que eram povo de Deus, aqueles que serviam e temiam ao Senhor e que, em obediência à palavra do Senhor, separaram uma parte do sangue dos animais, dos cordeiros que eles haviam comido na noite anterior e aspergiram esse sangue sobre os umbrais de suas portas. Isso fez com que eles sobrevivessem à passagem, Páscoa, Pessar, do anjo da morte, do próprio Deus sobre a terra do Egito. Isso nos tem a ensinar de que um dia todos nós também enfrentaremos um juízo no qual o Senhor passará diante de nós. E neste juízo,
nós sofreremos a perda, a morte eterna, e nós seremos para sempre separados se não estivermos lavados e cobertos e molhados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Cordeiro que foi imolado, sacrificado e cujo sangue foi derramado para ser lançado sobre as nossas vidas. E se nós não estivermos cobertos com o sangue deste Cordeiro, o Filho de Deus, no dia em que o Senhor passar por nós, no dia do último julgamento, certamente nós sofreremos como os primogênitos sofreram no Egito. A última praga das 10 pragas do Egito tem a nos ensinar de que um dia isso se repetirá sobre toda a humanidade. De que a humanidade toda sofrerá e morrerá e será separada de Deus, isso é natural para que nós entendamos. Nós não devemos nos encantar com a morte, porque é natural que nós mereçamos isso. Somos nós que temos traído, quem temos traído e agido rebeldemente, e temos rejeitado a palavra de Deus, e temos ofendido a Deus com as nossas palavras e os nossos pensamentos. A gente merece isso. O que deve nos chamar a atenção é que Deus livrará alguns de nós naquele dia. O que deve nos chamar a atenção é que Deus protegerá algumas pessoas que não experimentarão a morte naquele dia. Mas como você e eu podemos ou poderemos experimentar a vida quando a morte assolar toda a humanidade? Nós só poderemos experimentar isso se o sangue do Cordeiro de Deus estiver aspergido sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro já foi passado nos umbrais da sua casa? Você já está lavado pelo sangue do Cordeiro? Não entenda isso como a sua casa em si, como o lugar onde você habita, mas a sua própria vida, onde o Espírito de Deus deseja habitar. Esta casa que é você precisa ser lavada pelo sangue do Cordeiro, porque se for, certamente você não somente experimentará um livramento futuro, mas desde agora, diante de todos os sofrimentos e aflições pelos quais a humanidade passa, você estará protegido, coberto pelo sangue desse precioso Cordeiro. É somente pelo sangue de Jesus que a gente poderá experimentar por toda a eternidade da vida e da paz, da luz e da graça, que somente na presença de Deus, você e eu para sempre desfrutaremos.